Olá, eu sou Marconi Heringer, professor e projetista com mais de 25 anos de experiência. Seja bem-vindo a mais uma Hora do Café. A Hora do Café é a minha playlist, onde você para tomar um cafezinho e eu aproveito para lhe contar uma história. Existem caras bons, existem caras que são ninja, outros são ninja samurai. Existe também aquele que é Ninja Samurai Radioativo Gold Edition. E existe Alberto Santos Dumont. Você conhece? Fique ligado e saiba tudo sobre esse cara. Eu poderia começar esse vídeo com uma pequena controvérsia. Quem inventou o avião? Foi Alberto Santos Dumont ou foram os irmãos Wright? Quando você assiste filmes ou séries americanas, eles sempre falam que quem inventou foram os irmãos Wright. Bom, só falta daqui a pouco o pessoal dizer que feijoada não é brasileira, né? Ué, já disseram isso no livro? Pois é, já disseram isso, mas tá errado. Tá tudo errado. A feijoada é brasileira. Só porque lá na França se fazia um feijão branco com pedaços de carne, não quer dizer que a feijoada não seja brasileira. A feijoada é feita com feijão preto, lá não. A feijoada tem laranja, tem couve, lá tem? Não tem. A feijoada a gente coloca lá um torresminho e tudo mais, feito por fora. Então as coisas evoluem. E como diria Isaac Newton, eu andei sobre ombros de gigantes. Essa é a humanidade. Aprender e ir além. Aprender e ir além. E assim por diante. Alberto Santos Dumont é um inventor brasileiro muito criativo. Fez várias criações, invenções, mas ficou mais famoso pela invenção do avião. Sempre lançando mão de pequenas gambiarras, ou, como a gente prefere dizer, soluções técnicas de improviso. Ele construiu e pilotou os primeiros dirigíveis com motor a gasolina, e foi o primeiro homem a cumprir um circuito aéreo pré-estabelecido sob testemunho oficial de especialistas, jornalistas e populares. E foi o inventor do primeiro avião do mundo. Ou não, ou foram os irmãos Wright. Como você pode ver, o vídeo está muito legal, então se inscreva no canal e ative as notificações para saber dos próximos vídeos. Deixe seu like e principalmente compartilhe. Você está gostando do nosso conteúdo? Você está gostando do nosso canal? Você pode nos ajudar sem gastar nada. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu like e se inscreva. Tudo isso vai ajudar a gente bastante e você não gasta nada com isso. Se você quiser, você pode fazer curso de desenho técnico e AutoCAD comigo. Basta acessar aí cursodesenhotecnico.com. E aqui na descrição desse vídeo você também encontra o nosso grupo de Telegram e nosso material gratuito sobre desenho técnico, nosso e-book. Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, sendo o sexto filho de um total de 8. Era filho de Francisca de Paula Santos e Henrique Dumont, engenheiro formado pela Escola Central de Artes e Manufaturas de Paris. Ainda no ano de seu nascimento, se mudou para Cabangu, distrito de João Aires. Essa cidade mudaria seu nome para Santos Dumont em 1932, por iniciativa de Oswaldo Henrique Castelo Branco. Nesse local, seu pai participou da construção da estrada de Dom Pedro II. E Santos Dumont mostrava desde pequeno sua curiosidade, furava os balões para procurar o que havia dentro, apenas com 1 ano de idade. Em 1879, com a obra da estrada terminada, os Dumont vendem a fazenda em Valença, Rio de Janeiro, para se estabelecer no sítio do Cascavel, em Ribeirão Preto, São Paulo. Com apenas 7 anos, Alberto Santos Dumont já guiava locomóveis. E aos 10, brincava como maquinista de locomotivas, que eram dirigidas apenas por homens adultos. Todos os anos, no dia 24 de junho, ele gostava de fazer balões de seda, colocar fogo e soltar para que eles subissem aos céus, data em que se comemora o São João. Dumont era um amante da literatura e um leitor voraz, adorava as obras do francês Jules Verne. Verne apresenta uma literatura de ficção científica, escrita há mais de 150 anos, com os mais variados tipos de transportes, do submarino do Capitão Nemo às naves espaciais. A partir dessas leituras, nasce nele a fascinação e o desejo de conquistar o ar. Entretanto, vamos deixar que ele mesmo fale. Com o Capitão Nemo e seus convidados, explorei as profundidades do oceano, nesse precursor do submarino, o Nautilus. Com Phileas Fogg, fiz em 80 dias a volta ao mundo. Minha credulidade de menino saudou com entusiástico acolhimento o triunfo definitivo do automobilismo, que nessa ocasião não tinha ainda nome. Em 1891, aos 18 anos de idade, Santos Dumont fez uma viagem para a Europa e lá escalou o Monte Branco, ou o Mont Blanc.
Essa experiência serviu para que ele ficasse mais familiarizado com grandes altitudes, já que o Mont Blanc tem 4.809 metros de altura. No ano seguinte, ele foi emancipado pelo pai e ficou na França, ingressando no automobilismo. Começa os seus estudos técnico-científicos com um professor espanhol chamado Garcia. Aos 24 anos de idade, ele herda uma enorme fortuna. Afinal de contas, o pai dele era o barão do café, o rei do café. E contrata aeronautas profissionais na França que lhe ensinam a arte de pilotar balões. Foi então que ele resolve construir os seus próprios brinquedos e desenvolve o primeiro dirigível, o N1. Ele tinha 25 metros de comprimento e 180 de cubagem. Em fevereiro de 1898, após ser inflado nos ateliês de Henri Lacombe, em Vaugirard, Paris, Dumont fez sua primeira tentativa de voo. E o que aconteceu? Vamos deixar que ele mesmo conte. A 5 ou 6 metros de altura, sob Longchamp, o aparelho repentinamente dobrou-se e a queda começou. De toda a minha carreira, essa é a lembrança mais abominável que tenho guardada. Mas se mostrando corajoso, Dumont tentaria novamente. Afinal de contas, ele é brasileiro e não desiste nunca, né? Ele inflou o N1 no Jardim da Aclimação em Paris em 18 de setembro de 1898. Mas a máquina voadora, antes que pudesse alçar voo, acabou se rasgando na mão dos ajudantes. Apenas 2 dias depois, Dumont fez alguns reparos e algumas melhorias e estava lá de novo, pronto para outro voo. Eita cabra corajoso! Mas nessa época parece que a sorte não estava do lado dele. A bomba de ar, encarregada de alimentar o balonete interno que mantinha todo o invólucro rígido, não funcionou. E a 400 metros de altura, o dirigível começou a se dobrar e a cair. E Dumont assim relata esse acontecimento. A descida efetuava-se a uma velocidade de 4 a 5 metros por segundo. Ter-me-ia sido fatal se eu não tivesse tido a presença de espírito de dizer aos passantes, espontaneamente suspensos ao cabo pendente como um verdadeiro gancho humano, que pusesse o cabo na direção oposta ao vento. Graças a essa manobra, diminuiu a velocidade da queda, evitando assim a maior violência do choque. Variei desse modo o meu divertimento, subi num balão e desci numa pipa. Eu, nessa altura do campeonato, já teria desistido de tudo. E você? Deixa aí no comentário, você teria desistido? Você continuaria? Em 1899, Santos Dumont constrói outra aeronave, com o mesmo comprimento, mas com um diâmetro maior, 3,8 metros, conhecido como N2. Dessa forma, ela teria uma cubagem um pouco maior, 200 metros. Para garantir que a N2 mantivesse seu formato, ele acrescentou um ventilador de alumínio, corrigindo assim o principal erro da N1. Em 11 de maio de 1899, ele resolve fazer o primeiro voo. Porém, devido às fortes chuvas, ele faz apenas manobras simples e preso a um cabo de segurança. Mesmo assim, devido à contração do hidrogênio e dos fortes ventos, o balão se virou e foi parar no topo de uma árvore. Aí sim, agora você tinha desistido, tinha ou não tinha? Pois é, só que Dumont não, e aí ele partiu para o N3. Inflado a gás de iluminação com 20 metros de comprimento por 7,5 de diâmetro, o N3 tinha 500 metros cúbicos, mas utilizava a mesma cesta do N1 e do N2. Às 15 horas e 30 minutos do dia 13 de novembro, Dumont partiu do N3 em direção à Torre Eiffel. Aliás, se você quiser saber como a Torre Eiffel foi construída, eu deixo aqui o nosso episódio, o link para o nosso episódio sobre a construção da Torre Eiffel. Da torre, ele segue até o Parque dos Príncipes. E de lá, ele segue para o campo de Betaguelle, em Bois de Boulogne. E ainda tira uma onda, aterrissando no mesmo lugar que o N1 caiu. No dia 24 de março de 1900, o milionário judeu Henri Dutch de la Mettrie envia ao presidente do Aeroclube da França uma carta ao qual se comprometia a pagar 100 mil francos, um prêmio, para aquele que inventasse uma máquina voadora eficiente. As regras estipulavam que para uma aeronave ser considerada prática, deveria se deslocar até a Torre Eiffel, contornar esse monumento e retornar até o local de partida, em no máximo 30 minutos, sem escalas, cobrindo ao todo 11 quilômetros, sobre as vistas da comissão do Aeroclube. Além disso, o voo deveria ser anunciado com pelo menos um dia de antecedência. Henri concluiu sua carta dizendo o seguinte: se no fim de 5 anos, a partir do dia 15 de abril do ano corrente de 1900, ninguém tiver ganho, tenho como nulo o meu compromisso. Esse desafio ficou conhecido pela imprensa como Prêmio Dutch. Dumont já havia construído outra aeronave, o N4, e ficou estimulado pela competição. Seu novo invento tinha 420 metros de cubagem, 29 metros de comprimento e 5,6 metros de diâmetro. Ele colocou embaixo da aeronave uma vara de bambu de 9,4 metros e ali instalou
pedais e um banco, um selim de bicicleta. Montado no selim, ele teria sobre os pés os pedais de partida de um motor de 7 cavalos vapor, que acionava uma hélice dianteira com 2 pás de 4 metros. Também deixou próximo ao selim pontas de cordas pelas quais se podia controlar a regulagem do carburador e das válvulas, bem como fazer o manuseio do leme e do lastro e dos pesos deslocáveis. Com o N4, Santos Dumont fez, no mês de agosto, voos quase diários de Saint-Cloud. E no dia 19 de setembro, perante aos membros do Congresso Internacional de Aeronautas, fornecendo uma prova clara do trabalho efetivo de uma hélice aérea acionada por um motor a petróleo, voou várias vezes contra o vento, o que impressionou os cientistas. Porém, para ganhar o prêmio, ele precisava de desenvolver uma velocidade média de 22 km por hora, mas não conseguiu fazê-lo com o N4. E o que Santos Dumont fez então? Desistiu? Não. Usou a carcaça do N4 para construir o N5. Acrescentou a isso uma gaiola triangular feita de pinho, suspensa por cordas de piano. Incluiu tanques de água para adicionar lastro e instalou um motor de 12 HPs com 4 cilindros. Esse motor girava a hélice que dava propulsão ao N5. E em 13 de julho de 1901, ele faz sua primeira tentativa de ganhar o prêmio Dutch. Ele conseguiu realizar o trajeto, mas ultrapassou o tempo final em 10 minutos. No dia 8 de agosto, ele tentaria novamente, mas a má sorte voltou e ele bateu o dirigível num prédio. O N5 explodiu, ficou completamente destruído, mas por um milagre, Santos Dumont sai vivo dessa. O cara parecia gato, 7 vidas. Mas aí, nem Joseph Klimber continuaria com essa história, né? Pois é, o que Santos Dumont faz? Desiste? Não, constrói o N6, que tinha 622 metros cúbicos e um motor instalado de 20 HPs. Em 19 de outubro de 1901, realizou a prova, fez o circuito, mas faltou 1 minuto. Isso mesmo, passou 1 minutinho. O comitê recusa pagar o prêmio, mas o público e o próprio Henry Dutch acham que a missão está cumprida, está feita, está jóia, está sussa. A decisão é revertida. Dessa maneira, Santos Dumont passa a ser reconhecido como um dos maiores pilotos do mundo e como um inventor do dirigível moderno. Uma das coisas que mostra a nobreza e a grandeza desse homem, que aliás era baixinho, é que ele pegou o prêmio e dividiu entre a equipe que com ele trabalhou naquele projeto. Ele passa a ser referendado nas revistas e seu nome circula em todo o mundo. Ele ganha até mesmo um prêmio no mesmo valor de uma dessas revistas do prêmio Dutch. Ganharia também uma medalha de ouro com a sua efígie. E nessa medalha tinha uma alusão a Camões, por céus nunca dantes navegados. Essa medalha foi recebida em 1901 e foi dada pelo presidente do Brasil, Campos Salles. Alberto viaja então para os Estados Unidos, conhece os laboratórios de Thomas Edison em Nova York, também conhece a capital dos Estados Unidos, Washington DC, e é recebido por ninguém mais, ninguém menos do que o presidente Theodore Roosevelt. Após esse período, ele volta à ativa e começa a construção de novos dirigíveis. Participa também de outras competições que lhe rendem prêmios e outros inventos, desenvolvem novas coisas. Mas a segunda etapa da vida desse homem tão fabuloso, que era amigo da princesa Isabel, que frequentava os palácios, frequentava a alta sociedade da França, era um brasileiro fora da curva, um homem fora da curva, você vai conhecer mais quando lançaremos o 2º episódio da série sobre Santos Dumont. Santos Dumont é um cara que merece o nosso respeito, a nossa admiração, e por isso ele vai ganhar 2 capítulos da Hora do Café. Assim, saberemos mais sobre ele, com mais detalhes e com a riqueza de informação que você precisa e merece. Assim terminamos o episódio de hoje. Espero vê-lo aí semana que vem no próximo episódio. Um grande abraço!